Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 em diante. A mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. Antes que escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando tremerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Uma vida sem Deus pode produzir amargura, solidão e desespero na velhice. Uma vida centrada em Deus pode ser mais interessante e mais tolerável. Mesmo quando estivermos diante da incapacidade, da enfermidade ou em desvantagem. Ser jovem é excitante, mas o vigor da juventude pode vir a ser um obstáculo para a pessoa ter intimidade com Deus, se ela entregar-se aos prazeres passageiros e não atentar para os valores eternos. Coloque seu vigor à disposição de Deus enquanto você ainda o possui. Não o desperdice em atividades sem sentido, que tornam seus hábitos ruins e sua vida insensível à voz de Deus. Busque-o agora. Em sua conclusão, Salomão apresentou um antídoto para a falta de propósitos e direção na vida: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Aqueles que consideram a vida injusta deveriam lembrar-se de que Deus julgará a cada pessoa, de acordo com como ela respondeu ao chamado dele e agiu a partir de então. Você tem uma vida comprometida com Deus? Ela está à altura dos padrões de Deus? O livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura desses versículos finais. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições da vida, devemos trabalhar com o único propósito de conhecer a Deus. Em Eclesiastes, Salomão nos mostrou que devemos desfrutar a vida, mas isso não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus. Devemos buscar o propósito e o significado da vida, mas estes não poderão ser encontrados apenas por meio dos esforços humanos.
Devemos reconhecer o mal, as tolices, as injustiças que existem nesse mundo, mantendo uma atitude positiva e uma fonte forte de fé. Todas as pessoas comparecerão diante do Senhor e serão julgadas pelo que fizeram. Pai querido, nos ajuda a reconhecer todas as coisas boas como dádivas do Senhor, que possamos compreender que o Senhor julgará a todos, quer tenham vivido de um modo bom ou mau, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que possamos ver uma vida reta, justa e completa na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.